cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu. Está a ouvir o Quem Cala Não Sente. Este é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto humano. Sem pressa, sem rótulos e sem respostas ensaiadas. A conversa que vai ouvir faz parte de uma série dividida em 4 partes, gravadas numa única sessão, onde deixamos as ideias crescer naturalmente, sem cortes artificiais. Se este tipo de conversa faz sentido para si, siga o programa na sua plataforma de podcast favorita, partilhe com alguém que também precise de escutar e participe, porque este espaço constrói-se com quem está desse lado. E se tirarmos completamente, e agora completamente, e podemos continuar na mesma ótica, mas vamos tirar completamente o lado profissional do Jorge. Difícil. O que, enquanto cidadão, enquanto habitante do Algarve, enquanto português, enquanto cidadão do mundo, o que é que te preocupa? O que é que preocupa? Preocupa. O que é que te preocupa mais? Hoje em dia preocupa muita coisa. A intolerância, sobretudo. O facto, como falámos já há bocado, termos andado para trás muitos séculos. O facto das pessoas hoje em dia, têm toda a informação do mundo na ponta dos dedos, e às vezes parece que as pessoas regrediram, portanto, não sabem aproveitar o bom que têm à disposição e vão só buscar o mau. Mas, sobretudo, a intolerância, acho que é uma das grandes chagas do nosso tempo. E achas que ela está à vista? Temos aqui 2 correntes de pensamento no que toca à intolerância. Temos a intolerância que as pessoas dizem que não se vê, ou seja, que a intolerância está, de certa forma, escondida nas atitudes, nas ações, e depois temos as outras pessoas que dizem que a intolerância neste caso, é demasiado visível e tem palco quando não devia ter. Hoje em dia, Qual destas duas é que é a hoje em tua... dia é completamente visível, toda a gente vê. Mas, sobretudo nas redes sociais, que eu acho que tiveram. A invenção das redes sociais foi muito boa em determinado aspecto, mas foi péssimo em outro aspecto, e tem contribuído de forma negativa para a sociedade. Portanto, há coisas hoje que se dizem nas redes sociais que há 10, 20 anos ninguém se atrevia a dizer em público, quanto muito depois de umas cervejas num café. E agora, portanto, toda a gente diz as maiores barbaridades e depois vem com essa história. Sou livre, posso dizer o que quiser. Mas é engraçado pensar que e agora por falar em intolerância, lembrei-me disto. É engraçado pensar que na origem das maiores redes sociais, por exemplo, vou dar o exemplo do Facebook, não é segredo para ninguém. A origem do Facebook é uma origem, ou seja, o Facebook tem origem numa atitude puramente misógina. Sim. Ou seja, as pessoas, se calhar, lá está, quem nos ouve, a maior parte do público que nos ouve, se calhar saberá disso. Basta ver um filme chamado A Rede Social, não é? Que é sobre a origem do Facebook, mas o Facebook nasce como uma espécie de aplicativo micro simples para fazer avaliação de comparação entre mulheres, portanto, era fotografias das alunas das universidades e depois iam lá escolher esta, escolher aquela, escolher esta, escolher aquela. Era assim uma espécie de teste de A ou B. A questão é, tu acreditas que no meio dessa intolerância
ainda conseguimos encontrar alguma esperança? A esperança há sempre. O que acontece é que essas pessoas incoerentes são mais ruidosas. E por vezes temos a ideia de que são a esmagadora maioria. E portanto eu acho que não são. Acho que ainda há, felizmente, muita gente sã da cabeça e portanto há sempre esperança. Mas há bocadinho que tinha falado de intolerância, outra coisa que me preocupa muito é a concentração da riqueza nas mãos de muito poucos. Ainda há dias tive também não sei se isto corresponde exatamente à realidade, porque também é difícil de saber, mas estive a ver que 10% da população do mundo tem nas suas mãos cerca de 70% ou 80% da riqueza do mundo. Agora imagina, o que é que sobra para os outros 90%? Eu não sei se não estás a ser, por assim ser, demasiado otimista. E Não sei se depois- não será menos. Pois, Estou a dizer possível, isso. é possível. Agora estás a ser otimista. É uma coisa, é difícil de calcular isso. Sim, não é? sei que nos Estados Unidos vi um artigo sobre isso. Sei que nos Estados Unidos é 1%. Sim, Ou seja, nos há Estados vários. Unidos 1% das pessoas concentram mais riqueza do que os outros 99%. Sim, porque nos Estados Unidos depois tu tens os mais ricos do mundo, pronto, estão lá, meia dúzia deles, e portanto eles concentram toda a riqueza. E depois tens. Para aquela questão da média, não é? Que a média também há às vezes uns enganos, não é? Porque, Sim. por exemplo, se nós fomos os dois comer e eu como 2 frangos e tu não comes nenhum, Claro. e em média comemos um frango cada um. Agora, depois o que acontece? Depois tens tipo situações de repúblicas, de repúblicas de nome, mas ditaduras de realidade em África, naqueles sítios de terceiro mundo, por assim dizer, em que tu tens tipo uma família real de 20 ou 30 pessoas que têm todo o dinheiro praticamente Claro. da exploração de petróleo e E diamantes. depois ainda o mais grave é que essas pessoas, esses 10% ou 1%, pronto, os grandes O que for. bilionários, Sim. já têm toda essa riqueza, mas acham que é pouco. Portanto, e querem sempre mais. E não têm problemas nenhuns em tirar dinheiro que vai para necessidades básicas das pessoas que nada têm, para que eles tenham um bocadinho mais, terem mais 1 bilhão ou 2. É uma espécie de... Havia um filme que era Wall Street, com o Michael Douglas, que era o Gordon Gekko, O Michael Douglas e o Charlie Sheen. do Charlie Sheen, e então há uma frase icónica, e a mais famosa desse filme é que ele dirigindo-se a um grupo de acionistas de uma determinada empresa, da qual ele era acionista, dizer greed is good. Portanto, a ganância é bom. E, portanto, é essa a mentalidade que eles têm. Quanto mais, melhor. Portanto, já têm 70%, 80% ou 90%, mas querem mais. E, portanto, Depois temos pessoas, e depois são essas pessoas que dependem, ou que fazem essas elites, ou que dependem dessas elites, que espalham muitas vezes aquele discurso de o problema são as minorias. Claro, mas isso é tudo estudado. Isso é estudado. Se tu achas que, se consegues meter na cabeça das pessoas que o problema é esse, que o problema são as minorias, portanto, o responsável pelos teus problemas são os outros que também nada têm, ou quase nada têm, portanto, tu não te vais pôr a pensar nesses indivíduos que têm muito e que se calhar o problema é esse. Tens, por exemplo, em Portugal, o Novo Banco foi agora vendido, ou, portanto, tem processo de venda, não sei se já foi concluído ou não. E no Novo Banco o Estado investiu, para salvar, era o antigo Banco Espírito Santo, investiu cerca de 8 mil milhões de euros. E, entretanto, agora com esta venda, no total, o Estado vai recuperar cerca de 2 mil. Ou seja, tivemos um déficit, o país teve um déficit com esse banco de 6 mil milhões de euros. E tu vês alguém a falar nisso, não, a culpa é do imigrante, é do gajo que recebe X de rendimento social de inserção. Sim. É? Diz-me lá que tu percebes disto online. Eu vou dar um exemplo de... Vou dar um nome que tu sabes perfeitamente, porque estamos a falar deste assunto, qual é que é o nome que agora vai sair para aqui para cima. Em questões de algoritmo online, ou de algoritmo, achas que devo dizer esse nome ou não? Para ganhar mais views. Deves dizer o quê? Não percebi. O nome que eu vou dizer.
Diz? Tu tens um André Ventura, vou dizer bem, tipo, que é para as pessoas, para o algoritmo perceber quem é que eu estou a falar, que diz, pronto, que temos que controlar a imigração. Pronto. Aproveita-se num sentimento de insegurança que todos temos, porque, obviamente, todos temos um sentimento de insegurança quando estamos perante o desconhecido. E quando aparece uma cultura desconhecida para todos nós, é normal eu sentir essa insegurança, motivada ou não, invento essa insegurança dentro de mim. Obviamente que nós não temos infraestruturas para receber muita gente de outros países, mas por outro lado, o argumento é que essas pessoas estão a ser, de certa forma, a ruína do nosso país. Eu ainda hoje ouvi uma pessoa a defender o Chega e o André Ventura porque, portanto, eu convenci 5 velhinhas a votar no Ventura porque disse-lhes: vocês não têm aumentos na pensão porque esse dinheiro está aí para os imigrantes. Ou seja, e depois temos notícias facilmente desmontáveis, em que se desmonta isto com 3 palavras ou 4, que é: os imigrantes têm um lucro, isto é uma notícia e é um facto, os imigrantes pagam, ou seja, dão 5 vezes mais. Saíram dados há poucas semanas da Segurança Social, é que a Segurança Social recebeu de contribuições de imigrantes 4,1 ou 4,2 mil milhões. E 5 vezes mais do que eles custam. E pagou cerca de 800 milhões a imigrantes, ou seja, teve um lucro de 3 mil, quase 3 mil e tal milhões de euros, portanto, e depois pronto. E depois é assim, o que eu pergunto, que é a tal desmontagem que se consegue fazer facilmente, por assim dizer, que é, se um migrante paga 5 vezes o seu custo à Segurança Social, quantas vezes paga o seu custo à Segurança Social um pensionista? Ou seja, basicamente, obviamente que o pensionista já pagou alguma coisa à Segurança Social, normalmente nunca pagou o seu custo efetivo. O que é que isto quer dizer? Tu achas que houve algum momento na tua vida em que tu sentiste que tinhas uma oportunidade, agarraste essa oportunidade e se voltasse a aparecer essa oportunidade, voltavas a agarrar Ou seja, qual é que foi... E o título é A Oportunidade que Mudou Tudo. Já houve várias oportunidades, já agarrei, a maior parte delas falharam. A gente também vai aprendendo com os erros e, portanto, eventualmente poderia tentar agarrar outra vez a oportunidade, mas de forma diferente, não cometendo os erros que cometi na altura. Sim, mas há algum momento em que tu agarraste uma oportunidade, mesmo que tenha resultado mal ou que não tenha corrido bem, há alguma oportunidade em específico que tu gostasses de destacar como tendo sido, se eu não tivesse agarrado aquela oportunidade naquele momento, eu não teria o estado de espírito ou o aprendizado que tenho hoje? Não, mas isso é com todas as experiências que a gente teve no passado que vai... que acabam por fazer o que somos hoje. Ou seja, eu tive a maior parte das coisas que cometi, as coisas correram mal. Mas isso foi um aprendizado. Por exemplo, dou-te um exemplo. Essa oportunidade... quando eu fiz o Jornal de Portimão, acabou por ser as coisas não correram muito bem, mas foram experiências que adquiri e que hoje em dia são importantes. Por exemplo, também fiz rádio. E tu destacas alguma que tenha surgido não por tua iniciativa, ou seja, tu fizeste o Jornal de Portimão, a ideia partiu de ti, sim, certo? Tens alguma que tu tenhas agarrado que não tenha partido de ti? Sim. Por exemplo, quando fui para o Cartaz, fui dirigir lá um jornal, portanto, o convite foi externo. Okay. Eu também colaborava com o jornal O Correio de Lagos
E na altura, o dono do Correio de Lagos vendeu o jornal a um empresário que não tinha nada a ver com o jornalismo. Que esse empresário tinha um jornal também no cartaz e precisava de alguém, portanto, já tinha tido vários diretores e as coisas não correram bem, e precisavam de alguém para colocar lá. E portanto, esse meu amigo do Correio de Lagos indicou o meu nome e eu fui para lá e as coisas correram bastante mal. Mas não me arrependo, quer dizer, as circunstâncias na época eram aquelas e a decisão que eu tomei era em função da realidade que havia na altura. E os problemas que vivi nesses 5 anos, hoje dão-me a maior capacidade de ver as coisas quando correm mal. Maior capacidade de resistência e de resiliência. Portanto, se não tivesse passado por essa fase negativa, provavelmente hoje, com um problema menor, iria abaixo. E não vou, portanto, todas... acho que foi um dos candidatos presidenciais, foi o da Iniciativa Liberal, o Cotrim. Acho que foi ele que falou nisso, que era... Ele era gestor de empresas e em determinada altura foi aos Estados Unidos tentar angariar dinheiro para criar uma empresa. E então, uma das coisas que lhes perguntaram foi, então, vocês já geriram muitas empresas e tal? Já. E tiveram sucesso ou não? Tiveram, claro que tiveram sucesso. Não houve nenhuma que você tivesse falhado. E eu, não, tiveram todas sucesso. Então eles viraram-se para ele, e disseram, pois, isso é que é pena. Pois, é o modelo americano, que é assim, os Estados Unidos, por causa disto tudo do Trump e tudo mais, têm uma visão muito negativa, ou seja, não é negativa, existe uma visão muito deturpada daquilo que lá acontece. E acontece muita coisa má nos Estados Unidos, acontece muita coisa mal feita. Mas há duas coisas que eles percebem, no meu entender, muito bem. Uma é logística. Eles são, no meu entender, o país que consegue ter... a China também, mas no ponto de vista de massa, de produção em massa, por assim dizer. Mas em termos de logística, são o país melhor organizado do mundo, no meu entender. Que é, eles são o único país que, se decidirem entrar em guerra, por exemplo, com outro país qualquer do mundo, em horas estão a entrar em guerra com outro país qualquer do mundo. E estão preparados para isso e têm os procedimentos para mudar para lá quase a potência militar toda. Estou a dar um exemplo, claro, drástico, mas é a logística e é de empresas. Se eles percebem de alguma coisa, é de empresas. E percebem... O sucesso, era aí que eu ia pegar, que era nas empresas, o sucesso deles é medido. O sucesso de um empresário lá não é tão medido pelo sucesso da empresa, ou crescimento das empresas, nem pelo número de empresas que expandiu, mas sim pelo número de aprendizagem que tem com os erros. Exatamente. E isso é este desafio, vou dizer já que superaste o desafio, que era o desafio Inspira X, que tem a ver com empresas. É o desafio do nosso projeto para trabalhar a empregabilidade de pessoas com deficiência. E porquê é que a pergunta que lançou isto foi a oportunidade que muda tudo? Porque muitas vezes há pessoas que só precisam de lhes ser dada a oportunidade, independentemente de poder vir a correr mal. Nunca sabemos se esse correr mal não vai identificar um problema na minha empresa e um problema que soluciona. E é essa a mensagem que este desafio deixa a todos os empresários que nos ouvem, que é lançar as oportunidades e usá-las para aprender a desenvolver a sua empresa. Não, porque uma pessoa que é inteligente aprende normalmente muito mais com os erros do que com os sucessos, porque por vezes a gente tem sucesso e não percebe muito bem porquê, e depois acha que somos os maiores do mundo porque temos sucesso, mas às vezes é porque é uma questão de sorte, às vezes é por estar no lugar certo à hora certa. Não significa que depois, daí a uns tempos, as coisas não corram mal. E como a pessoa só teve sucessos, não teve insucessos, quando correm mal, já não sabe bem o que é há de fazer. Enquanto que se teve muitos insucessos, isso, se é uma pessoa inteligente, foi aprendendo com os erros. E pelo menos aqueles que cometeu no passado, já não vai voltar a cometer quando surgir um novo problema. E já tem muito mais calo para enfrentar esses desafios. E se alguém ouvisse, agora vamos tentar aqui só
não se ficar presos a esta ideia, porque eu quero só voltar ao global do Jorge. Se alguém ouvisse esta conversa e tu tivesses a oportunidade, lá está, de decidir qual é que era a ideia de ti, não do jornalista, qual é que era a ideia com que essa pessoa ia ficar de ti, da tua pessoa, qual é que gostavas que fosse essa opinião ou essa ideia sobre ti? Acho que já falamos nisso, creio que no princípio. As pessoas ficaram com a ideia que sou boa pessoa, pronto. Para mim isso é o essencial. O resto pode ser mais inteligente, menos inteligente, com maior sucesso ou menor sucesso, mas para mim o que conta essencialmente é ser boa pessoa. E esta conversa foi muito isso também. Foi construída também com perguntas da comunidade, foi construída com esse envolvimento, e isso também diz muito sobre aquilo que nós queremos que este espaço seja. Este Quem Cala Não Sente. Tu és o nosso segundo convidado, por assim dizer, e queremos muito que este lugar seja assim, que é um lugar, não há respostas certas nem erradas, mas há, acima de tudo, perguntas ou reflexões honestas. Obrigado por teres vindo. É essencialmente isso. Vou apenas terminar dizendo que chegamos assim ao fim desta conversa. O Quem Cala Não Sente é um espaço onde acreditamos que escutar com atenção é uma forma de construir comunidade, mas a escuta só ganha sentido quando há participação. Se esta conversa lhe trouxe reflexão, siga o programa, partilhe com alguém que valorize este tipo de diálogo e deixe a sua opinião. As próximas conversas começam sempre com quem decide não ficar em silêncio. Quem cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu.